Vamos lá, queridos. Boa noite mais uma vez, tá? Agradecer mais uma vez a presença de vocês, reforçando para quem está aí nessa corrida para estudar para um concurso público, né? Que está querendo entrar aí para o seleto grupo de pessoas aí que são concursadas, né? Ou então para quem está na faculdade agora está entrando nas primeiras matérias de cálculo, por exemplo, né? Esse conteúdo que a gente vai apresentar para vocês, né? Ele é básico para isso. Tá? Ele é muito importante para que vocês possam compreender, né? Se você está muito tempo sem estudar, ou está retomando os estudos também, é super importante, né? Tá vendo e revendo a base, né? Então, com calma, a gente vai apresentar alguns conteúdos para vocês, tá? Hoje eu vou estar concentrado em cima disso, apresentar basicamente para vocês esse curso, tá? É o curso que eu vou dar em 5 aulas para vocês, tá? Onde a gente vai estar apresentando essas matérias, tá? Vamos falar sobre propriedades de potências e raízes, vamos falar sobre expressões algébricas e fatoração, vamos falar de domínio contra domínio em imagem e funções, né? Na verdade, a gente vai estar preparando toda a base, né, para vocês poderem ver a parte de funções, que é a parte mais importante dessa primeira etapa desse curso, né? Então, vamos lá, vamos começar a rever alguns conteúdos importantes, né? A primeira parte que a gente vai começar, tá, é definindo para vocês o quê? O que é potência e o que é raiz, tá? Eu acho que isso é importante, ela tá bem amarrada para vocês, as definições e as propriedades, que é o que a gente vai mais estudar. Vamos falar muito das propriedades de potência e muito das propriedades de raiz, tá? Para quem tem dificuldade de memorizar, tá? Eu recomendo, tá, um método que eu gosto muito de estudar, que é o método de mapa, dos mapas mentais, né? Como é que funciona o mapa mental, né? Você, por exemplo, aqui eu vou começar a apresentar a matéria para vocês, né? E tem algumas propriedades. Quem tiver oportunidade, né, ou escrever, né, ela no caderno e colar em algum lugar visível, tá? Ou então imprimir a folha e também poder colar em algum lugar visível, é legal para poder memorizar. Então, se você tem dificuldade de poder aprender alguma coisa, isso aí é uma dica que eu dou aí para os concurseiros, para quem está na faculdade também, tem dificuldade de estudar alguma determinada matéria, usa o método dos mapas mentais, que é muito simples. Você copiar a matéria, tá? Você trazer o conteúdo resumido numa folha, né? E colar em locais que você vê todos os dias, né? Por exemplo, quando você levanta, talvez no armário do... Bem-vinda, Alexandra, tudo bem? Talvez no armário próximo da sua cama, ou então numa porta, um local que você passa todos os dias. Isso é um método, a gente utiliza bastante, tá? Então, assim, falando um pouco sobre potências, né? O que eu quero chamar a atenção das potências, tá? A potência... Bem-vinda, Alexandra, tudo bem? As potências, tá? Ela nada mais nada menos que uma multiplicação resumida. Então, sempre que a gente vai falando de potência, vamos estar falando de multiplicações que foram resumidas, tá? Então, o que é... Bem-vindo, Rômulo, bem-vindo, querido, tudo bem? Fica à vontade, tá? Toda potência, né, ela se apresenta dessa forma, né, que a gente chama de A elevado a N, né? O A, no caso, nós chamamos de base e o N nós chamamos de expoente. E qual é o objetivo? É você multiplicar repetidamente a base tantas vezes o expoente apresentar para você. Então, o que é 2 elevado ao cubo, né? 2 elevado a 3, né? É 2 vezes 2 vezes 2. Repara que é o 2 que se repete e ele é multiplicado, né? Ele aparece 3 vezes multiplicado a sua base, tá? Então, isso é potência, tá? Lembra sempre o seguinte, gente. Lembra sempre que toda potência, tá? Toda potência elevada a 1 é ela mesma, tá? Então, 3 elevado a 1 vale 3. Todo número natural, exceto o 0, tá? O 0 não entra nessa conta. O 0, na verdade, é uma indefinição, tá? Todo número elevado a 0 é igual a 1, tá? Isso também é definição. Todo número elevado a 0 vale 1, exceto o 0. 0 elevado a 0 é indefinido, a gente não entra nesse ponto, tá? Então, todo número elevado a 0 vale 1. Toda vez que você for elevar, né? Quando você for elevar uma base, né, positiva, né, o resultado vai ser sempre positivo, não tem erro. Mas quando a base for negativa, você precisa olhar para o expoente. Se o expoente for par, a resposta vai ser positiva. E se o expoente for ímpar, a base vai ser negativa, né? Então, toda potência negativa elevada a expoente par fica positivo, toda base, né, negativa elevada a expoente ímpar fica negativa, tá? E essa propriedade que também é interessante, né, que nós falamos de base com expoente negativo, né? Toda base com expoente negativo, você pode inverter a base, né, e tornar o expoente negativo para positivo.
né? Como é que você inverte a base, gente? Vocês reparem que aqui eu tenho um 2, ó. O 2 embaixo não aparece, mas como se fosse um embaixo. Se tivesse um embaixo, né? É 2 sobre 1. Então você inverte a base. Será 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2, né? E o expoente, que era negativo, vai ficar positivo. Ele pode ficar aqui em cima, pode ficar aqui embaixo também. Nesse caso aqui não faz diferença. Aqui ele faz, porque aqui o expoente 1, né? Então está elevado o expoente 1 é ele mesmo, né? Mas aqui faz diferença, ele precisa ficar na parte de cima. Então repare que a base é 2/3. Quando eu inverto a base, ela vai ficar 3/2, o expoente que era negativo vai virar positivo. Então, toda base fracionária, né, você pode inverter, com expoente negativo, você pode inverter a base para o expoente ficar positivo. E o contrário também, né? Se ele é positivo, se eu inverter a base, ela fica negativa. A ordem aí não vai fazer diferença, tá? O que é importante aqui para a gente são essas propriedades, tá bom? Essas propriedades são importantes que a gente vai trabalhar, vamos trabalhar diversas vezes. Por várias vezes a gente vai falar delas quando vocês estiverem lá ou resolvendo problemas de cálculo, né? Ou então, para quem aí for fazer concurso, talvez equações, várias coisas a gente vai utilizar esse tipo de conteúdo, tá? Qual é a primeira propriedade? Vamos falar de produtos de potência de mesma base, né? Repara, produto, né? Multiplicação, potências de mesma base. A base aqui, no caso, é A, tá? O que eu faço quando o produto de potência de mesma base? Repito a base e somo os expoentes, né? Num 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado, eu repito a base que é 2 e vou somar os expoentes. 3 mais 2 é 5. E aí eu posso resolver a potência, se for o caso. Mas aqui o importante para a gente é a propriedade. Da mesma forma que a gente tem a multiplicação, a gente soma os expoentes, na divisão a gente subtrai os expoentes, tá? Lembra sempre que aqui nessa ordem, né? A elevado a m dividido por a elevado a n, você precisa colocar nessa ordem a subtração. A é elevado a m menos n. Né? Primeiro, menos o segundo, tá? Na soma, né? A ordem das parcelas não altera a soma, mas na subtração altera. Então, é importante que vocês respeitem essa ordem, né? Então, é 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado, é 2 elevado a 3 menos 2, é elevado a 2 elevado a 1, tá? Então, nós temos potências, produto de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base, tá? Nós vamos ter, Jennifer, bem-vinda, fica à vontade, tá? Nós vamos ter aqui potências, né? Produto de potência de mesma base, né? Repete a base, somos expoentes. Nós vamos ter aqui divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Nós vamos ter potência de potência, tá vendo? Ó, eu tenho uma potência, entre parênteses, tem outra potência, né? Aqui eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes, tá? Então, na multiplicação eu somo os expoentes, na divisão eu subtraio os expoentes, na potência de potência, né, eu multiplico os expoentes. E aqui eu vou ter, no caso que eu chamo de distributiva, né, da multiplicação. Aqui eu tenho o contrário, lá aqui eu tinha as bases iguais, né? Aqui eu tenho as bases diferentes, mas tenho os expoentes iguais. Então é só para mostrar para vocês que se eu tenho aqui bases diferentes, mas tem um expoente igual, né? Eu posso colocar essa multiplicação, né? Numa mesma potência, né? Então, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 4, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Repara que essa propriedade é possível porque os expoentes são iguais, né? Aqui as bases são iguais, aqui os expoentes são iguais. E você vai ter a distributiva em relação à divisão, né? Que, na verdade, é nada menos que é a propriedade número 2, né? Só que colocado em forma de fração. Lembre que divisão, né? Fração é uma divisão, né? Fração é uma divisão. Então, o que vocês precisam lembrar aqui, né? Se eu tenho A elevado a N dividido por B elevado a N, é a mesma coisa que eu tivesse A dividido por B, também em forma de fração, elevado a N, tá? Essa é a propriedade da potência que você vai pegar também. Reforço muito para vocês, tá, gente? Quem tem dificuldade de lembrar isso aqui, mapa mental, pegar esse mapa, ou você faz à mão e cola em algum lugar, tá? Ou então imprime essa folha. Isso está numa apostila que no PDF que eu mandei para vocês, é só imprimir, também ajuda pra caramba. É super importante. A radiciação, gente, você precisa compreender, tá? A ideia de raiz como uma operação contrária da potência. Da mesma forma que soma e subtração são operações contrárias, né? 3 mais 2 é 5, porque 5 menos 2 é 3, porque 5 menos 3 é 2. Então, soma e subtração são operações contrárias. Mesma coisa multiplicação e divisão, né? 3 vezes 2 é 6, porque 6 dividido por 2 é 3, né? Ou 6 dividido por 3 é 2. Então,
quando você tem operações contrárias, você também vai ter a potência e raiz também com suas operações contrárias. A ideia da operação contrária é uma operação que anula a outra. Então, a operação que vai anular a potência vai ser a raiz. A própria definição de raiz, ela vem em cima de potência, né? Da mesma forma, por exemplo, que a definição de divisão, né? Ela tem como agregado a multiplicação. Pense nisso também, isso é legal. Também eu acho que é uma reflexão importante que vocês precisam fazer com matemática. Lembrem o seguinte, por exemplo, quando eu falo de 6 dividido por 2, né? Qual é a resposta que eu tenho que dar? Eu tenho que dar aqui 3, por quê? Porque 3 vezes 2 é 6. Né? Então, quando você pensar em radiciação, você tem que pensar na potência. Então, por exemplo, ó, eu vou falar por aqui, ó. Eu tenho raiz de 9, eu preciso pensar, né? Raiz quadrada, né? Raiz de índice 2, né? De 9. Eu preciso pensar qual é o número que elevado ao quadrado, né? Vale 9. É 3. Então, raiz de 9 é 3, porque 3 ao quadrado é 9. Raiz cúbica de 8, né? É 2. Por quê? Porque 2 ao cubo vale 8. Tá? Então, lembrem sempre da raiz como uma operação contrária da potência. Lembrem disso, vai ajudar vocês pra caramba em muitas coisas. Aqui tem algumas definições, né, que vocês precisam saber, tá? Aqui a gente tem o radical, né? Tem o índice, que é o nzinho, né? A gente tem o radicando e tem a raiz, que é o resultado da nossa radiciação, tá? As raízes também gozam também de propriedades, tá? Lembre das propriedades das raízes também, isso é muito importante. Quando estiver fazendo um trabalho lá na frente, vocês vão lembrar que isso aqui é base para vocês poderem resolver algumas questões, tá? Lembra, a primeira propriedade, né? Acho que também é uma das mais importantes, é aquela que você pode transformar uma raiz em uma potência de expoente fracionário, tá? Lembrem disso, gente. Toda raiz, ela vira uma potência de expoente fracionário, sendo que aqui eu tenho raiz de índice n de a elevado a m. Reparem que o A é a base, né? Eu vou transformar essa raiz, né, numa base com expoente fracionário. A base é a mesma base que está lá dentro, então tem o A como base. Repare que o numerador é o N e o numerador é o N, tá? Raiz de 7, né? Como é que vai ficar em forma de ano? Vai ficar 7 elevado ao meio. Por quê? O 7 aqui em cima não aparece, mas tem um 1 como índice, né? O 7 é a base, o 1 é o numerador, e o 2 aqui não aparece, ó, também tem um 2 aqui, ó, no radicando, né? Então vai ficar como denominador o número 2. Então, toda base, toda raiz, né, ela pode ser transformada numa base de expoente fracionário. Tá? Quando você tem aqui, a propriedade 2 é bem simples, é fácil saber, né? Mas é bom reforçar, toda raiz, né? Toda raiz de índice n de a elevado a n, né? Ou seja, tanto o índice como o radicando, né? Que eles são iguais, né? Simplesmente você corta ele, né? E você pode sair a base. Então, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vale 2. Raiz cúbica de 5 elevado ao cubo também vai sair o 5 e por aí vai. Tá? Nós temos na propriedade 3 a propriedade dos múltiplos também, né? As propriedades dos múltiplos, você pode multiplicar tanto o expoente, né, como o radicando também, né, pelo mesmo valor, que você mantém a raiz com a mesma propriedade, né? Aqui eu tinha uma raiz quadrada de 2 elevado a 4, né? Eu optei por multiplicar por 3, tanto a raiz do radicando, né, como o expoente da minha base. Eu mantive a mesma propriedade e vai continuar valendo o mesmo valor, vai continuar valendo 4. Tá? E eu tenho aqui também uma propriedade importante também, que é de multiplicação de raízes. Eu só posso multiplicar raízes de mesmo índice, tá? Então, a raiz enésima, né, de A vezes raiz enésima de B, eu posso transformar numa única raiz de enésima, né, de A vezes B. Raiz de 9 vezes raiz de 16 vai dar raiz de 144, que aqui no caso a raiz de 144 é 12. Tá? Uma propriedade também importante para vocês. As raízes também, né, ela também gosta também da mesma propriedade que a gente viu lá anteriormente, né? As potências que a gente pode transformar uma única raiz, né, numa fração, ela pode ser uma fração de raízes, né, vamos dizer assim, né? Eu posso ter aqui raiz enésima de AB, pode ser raiz enésima de A em cima e raiz enésima de B embaixo. Lembrem-se sempre, gente, tá? Que toda fração, o denominador não pode ser zero. Então, aqui é bom reforçar isso. O B não pode valer zero, porque a gente tem a propriedade de que zero não pode dividir número. Tá? Lembrem disso. Então, zero nunca pode ser denominador. Vou falar isso muitas vezes lá na frente, tá? Quando a gente estiver falando principalmente de funções. Tá? Então, raiz
a raiz de 4 nonos é igual a raiz de 4, que é igual a raiz de 9. Raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. Também, tá? Bem tranquilo. Uma potência de uma raiz é igual a mesma raiz com um radicando elevado ao expoente da potência, né? Isso aqui também não tem muito mistério. Você tem aqui um parênteses, tá? Você tem uma raiz enésima de A. E eu tenho aqui um expoente, tá? Isso aqui tudo está elevado a um expoente M. Esse expoente M, ele pode vir para dentro, tá? Vamos colocar assim uma linguagem mais prática, né? Ele pode vir para dentro multiplicando o expoente da base, tá? Aqui o A é como se tivesse elevado a 1, né? Então vai ficar M vezes 1 vai dar M, então eu posso colocar ele para dentro, ó. Repare aqui, ó, raiz de 4, né? Elevado a 4, né? Em cima do 4 como se fosse 1. 4 vezes 1 dá 4, ó. Então isso aqui é igual a raiz, né, de 4 elevado a 4. Aí a gente vai fazer as operações normais, né? 4 elevado a 4 é 256, a raiz dá 16, tá? E por último, a raiz, né? Eu tenho uma raiz dentro de uma raiz, tá? Ela também é o produto das suas... o produto das suas... dos seus índices, tá? Então eu tenho raiz enésima de N vezes raiz enésima, né, de A. Eu posso ter aqui raiz de M vezes N elevado a A, tá bom? Sobre A, tá? Ela gosta também dessas propriedades. Isso a gente vai ver com calma, tá? Lá na frente a gente vai precisar dessas propriedades para trabalhar algumas coisas. Por exemplo, quando a gente vai falando de expressões algébricas, né, e fatoração, a gente vai trabalhar muito com isso, vamos trabalhar muito propriedades algébricas, tá? Para quem não sabe, tá? Para quem, e isso também talvez aí, para quem isso não ficou muito claro no ensino médio, ou talvez já tenha visto isso há muito tempo e já tenha esquecido, né? Quando a gente fala de expressão algébrica, né? A gente está falando muito em literalmente em mexer com letras, né? A álgebra ela facilita muito o cálculo, mas trazendo as operações com letras, né? E assim, as operações com letras que você faz, na verdade, são propriedades assim que você vai utilizar, que você poderia fazer com números. Números você opera realmente, né? 3 mais 2 é 5. Mas A mais A não é uma propriedade matemática, não é uma propriedade que você possa dar um resultado. Você utiliza um artifício, né? A mais A dá 2A por quê? Né? Porque são 2 A's que estão ali, né? Então você tem um A e somando com A vão dar 2 A's. Né? O que a gente trabalha na álgebra é justamente isso, é operar essas propriedades. Então, por exemplo, olha, aqui eu tenho um exemplo clássico que a gente pode usar, por exemplo, as expressões algébricas, né? Eu tenho um perímetro, tá? O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados de uma figura, né? Preciso lembrar disso? Não, mas talvez aqui, né, mais na frente, talvez você possa precisar dessa informação. Mas, para todos os efeitos, eu estou explicando para vocês. Tá? O perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. De uma figura qualquer. Qualquer figura que tenha lados, você pode somar e calcular o perímetro. Aqui eu tenho um retângulo. O retângulo ele gosta de uma propriedade importante, né? Tem 2 pares de lados iguais. Você vai reparar que os pares de lados são iguais. Então, aqui eu fiz uma expressão algébrica para dizer como é que eu calculo o perímetro, né? Que vale 2B mais 2H, né? Eu chamei de B a base, eu chamei de H a altura, né? Ele tem 2 alturas e 2 bases, então ficou a expressão P de perímetro, né? 2B mais 2H. E eu gostaria de dar o valor numérico dessa expressão. O que é o valor numérico, gente? O valor numérico é quando você troca a letra pelo número. Então, é isso que a gente vai aprender a fazer agora. Vamos aprender a transformar uma expressão algébrica em uma expressão numérica. Então, eu tenho aqui a expressão P é igual a 2B mais 2H. Eu preciso transformá-la numa expressão numérica. Na expressão A, né, eu tenho B valendo 2 e tenho H valendo 3. Então, como a fórmula é 2B mais 2H, né, no lugar do B eu vou trocar por 2, no lugar do H eu vou trocar por 3. Então, vai ficar 2 vezes 2. De onde veio esse 2? A fórmula. E de onde veio esse 2 aqui? Veio da propriedade que diz que, na letra A, que o B vale 2. Então, ficou 2 vezes 2, mais 2 vezes 3. Vocês lembram que numa propriedade de multiplicação, uma expressão numérica, você é obrigado a fazer a multiplicação primeiro, né? Não esqueçam disso. Então, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6, 4 mais 6 dá 10. Por isso que a resposta aqui deu 10. Na letra B, ó, mesmo raciocínio. Vamos substituir o B por 4 e vamos substituir o H por 2,5. Né? Então, ficou 2 vezes 4, mais 2 vezes 2,5. Lembrando que esse 2 é da fórmula, o 4 e 2,5 apareceu pelos respectivos valores que o problema está dando para a gente. Tá? Então,
vai ficar 2 vezes 4, 8, 2,5 vezes 2 dá 5, né? 8 mais 5 vai dar 13. Você vai ter que aqui, né? Tanto B como H vale 3, né? Não tem problema. O valor de B e de H pode ser qualquer um com problema para você. Você só precisa fazer substituição, né? Então, no lugar de B, eu coloco 3. No lugar de H, eu vou colocar 3. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 3 dá 6 também. 6 mais 6 vai dar 12. Você fez aqui. Você pegou uma expressão algébrica e transformou numa expressão numérica. Você calculou o perímetro em cada uma das situações. Nas expressões algébricas, né, propriamente ditas, você pode simplificar as expressões, tá? Você vai fazer operações normais também, né? As operações que a gente faz com os números, vai fazer também com as expressões algébricas, e nela a gente vai fazer a simplificação. O que é simplificação na prática, gente? A simplificação, ela vai pedir para você dizer o seguinte: olha, eu tenho termos semelhantes, que eles podem ser somados, subtraídos, alguns podem ser multiplicados, divididos também. Todas as operações numéricas que a gente fez anteriormente, né, que a gente vai fazer com os números, vamos fazer com as letras. Só que cada um você precisa aprender o quê, né? A pegar as suas propriedades e poder aplicar, né? Então, vou ensinar vocês a poder operar, né, utilizando as propriedades. No primeiro exemplo, tá? Eu tenho aqui 3xy mais 7y à quarta menos 6x ao cubo, x ao cubo y, mais 2xy menos 10xy à quarta. Eu tenho essa expressão aqui. Eu desejo simplificar essa expressão. Na soma e na subtração, gente, precisam lembrar do quê? Toda expressão algébrica você só soma e subtrai seus termos semelhantes. Então, A, eu só somo com A. A ao quadrado, eu só somo com A ao quadrado. XY, eu só somo com XY. XY ao quadrado, eu só somo com XY ao quadrado. E por aí vai. Então, o termo que você vai somar que são iguais, eles precisam ser as mesmas letras e o mesmo expoente. Então, repara no caso da A, que é aquilo que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei um tracinho aqui para vocês poderem ver que a expressão que são iguais aqui, no caso, né, é qual? É 3xy com 2xy. Eu posso somar, tá? Tanto que eu agrupei eles aqui, ó, para você, tá? O 7xy à quarta é semelhante a menos 10xy à quarta. Então, eu agrupei eles aqui também. E repara, o que eu faço com menos 6xy, x ao cubo y? Eu vou deixar ele aqui solto, porque ele tem semelhantes com ele, simplesmente vou repetir. E eu vou operar com seus semelhantes. Olha, 3 mais 2 não vale 5? Então, 3xy mais 2xy tem que valer 5xy. Quanto é que é 7 com menos 10, né? Quando você tem sinais diferentes, né? Você repete o sinal do maior, subtrai, né? Então, 7 menos 10 dá menos 3, tá? E eu repito xy à quarta. E como menos 6x ao cubo y, eu não tenho muito o que fazer com ele, eu vou repetir e tá aqui minha expressão simplificada. Daqui, eu não posso fazer mais nada. Ela está totalmente simplificada, tá? Na letra B, vamos fazer a mesma coisa, tá? Nós vamos somar aqui o AB, 2AB, com 3, com menos AB, com 5AB, tá? Reparem que eu agrupei, tá, gente, para poder ficar um pouco mais didático para vocês poderem entender. Quem tiver a mentalidade de conseguir fazer logo de cabeça, não tem problema, só precisa somar, ó. O AB vale 1, tá? Então tem 1 mais 2, 3, menos 1, 2, com mais 5, 7AB, tá? E é claro, e aqui eu tenho CD, menos 3CD com mais 3CD, né? Aqui vai ficar menos 3CD com mais 3CD, vai dar 0. Por isso que não aparece nada aqui no CD, tá? Repare que eles são simétricos, tá? Na soma, na subtração de números simétricos, a resposta tem que dar 0. Mais 5 menos 5 dá 0, menos 8 mais 8 dá 0, tá? E uma coisa que as pessoas têm muita dúvida também, elas me perguntam muito, é o seguinte: olha, se ali em vez de CD fosse DC, tem problema? Não. Lembre que na multiplicação, né? CD é uma multiplicação, né? É C multiplicado por D, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, CD e DC não faz diferença. Se faria diferença se tivesse um índice diferente. Fosse C ao quadrado D ou CD ao quadrado, tá? Então, letra A e letra B, nós somamos e subtraímos expressões algébricas semelhantes. Agora nós vamos multiplicar, nós vamos tacar na letra C, nós vamos fazer a distributiva, e na 4 nós vamos fazer a divisão, tá? Na letra D vamos fazer a divisão. Como é que eu faço a distributiva, gente, de expressões algébricas? Reparem que aqui eu tenho um conjunto de expressões, né? Então, eu tenho aqui um polinômio. Aqui também tem um outro polinômio. Para cada termo do polinômio da esquerda, é necessário que eu multiplique um termo do polinômio da direita, tá? E como é que eu faço multiplicação de monômios, né?
cada coisinha daquilo que você vai fazer é um monômio, né? Você vai multiplicar os monômios. Como é que você multiplica monômio? Cada monômio você multiplica letra com letra e número com número, tá? Então vamos multiplicar. Eu quero começar, vou botar aqui as setinhas para indicar para vocês que eu vou começar com 3x ao quadrado multiplicado por 2x, tá? Só vou colocar aqui as indicações, tá? Então fica aqui 3x ao quadrado vezes 2x, aqui ficou 3x ao quadrado vezes 3, aqui ficou 4xy vezes 2x e ficou 4xy vezes 3. Então, eu fiz a indicação das multiplicações e agora eu vou multiplicar. Olha, como é que eu multiplico expressões algébricas, gente? Eu multiplico número com número e letra com letra. E aplico as propriedades que nós vimos anteriormente, né? Então, assim, o 3 vezes 2 dá 6. É uma multiplicação de número, você sabe fazer. Quanto é que é x ao quadrado vezes x? Multiplicação de potência de mesma base, que nós vimos anteriormente. Repete a base, que é x, e soma os expoentes. 2 mais 1, 3. 3x ao quadrado vezes 3, né? 3 vezes 3 é 9. O x ao quadrado não tem ninguém para multiplicar por ele, então simplesmente vou repetir. Aqui eu tenho 4xy multiplicado por 2x, né? 4 vezes 2 dá 8. X vezes x, né? Repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1 vai dar 2, então ficou x ao quadrado. O y não tem ninguém para multiplicar ele aqui nessa expressão, né? Na multiplicação, vou repetir ele. Eu tenho 4xy multiplicado por 3, 4 vezes 3 dá 12. A expressão xy você repete porque não tem ninguém para poder multiplicar ele. Aqui você pode ver que se existe algum termo semelhante. Ó. Eu tenho um x ao cubo, tenho um x ao quadrado, tenho um x ao quadrado y, tenho um xy. São 4 expressões, são 4 monômios, né, diferentes que formam um polinômio, ou seja, eles não podem ser juntados. Tá ali a resposta dessa expressão algébrica. Tá? E por último, eu vou ensinar vocês a dividir. Vou ensinar um polinômio dividido por um monômio, que também vamos aplicar a mesma propriedade que a gente fez aqui agora ao contrário, tá? Que é bem simples também, tá? Cada polinômio, né? Cada termo do polinômio, né? Cada monômio do polinômio vai dividir o monômio cada monômio da esquerda vai dividir o monômio da direita. E você aplica a mesma coisa. Eu vou dividir 10a ao cubo vezes b ao cubo, dividido por 2ab ao quadrado. Vamos dividir 10 por 2, vai dar 5. A ao cubo dividido por a. Divisão de potência de mesma base. Repito a base e subtrai expoentes. 3 menos 1 dá 2. O b ao cubo dividido por b ao quadrado. Repito a base, né, que é b, e subtrai expoentes. 3 menos 2 dá 1. Né? Então, eu fiz a divisão desse primeiro monômio. Agora, vou fazer a divisão desse segundo monômio. 8 dividido por 2 dá 4. A dividido por a, né? Reparem, é o mesmo tempo. Quando você divide o mesmo número por ele mesmo, dá 1, né? 5 dividido por 5 dá 1. 9 dividido por 9 dá 1. Então, se eu vou dividir A por A, tem que dar 1. Então, ele vai sumir. Repare que o B ao quadrado também é semelhante com o B ao quadrado. B ao quadrado dividido por B ao quadrado também vai sumir. Então, a resposta vai ficar só um 4. Então, nós somamos, subtraímos, multiplicamos e dividimos expressões algébricas. Simplificamos o máximo possível. Legal? Continuando, tá? Essa parte da fatoração das expressões, né? O que é fatorar, gente? A ideia de fatorar é transformar num produto, tá? É um recurso algébrico que a gente vai aplicar, que a gente tira da aritmética. Também estamos fazendo. Quando você pega 12 e transforma em 6 vezes 2, você está fazendo uma fatoração numérica. O que eu vou ensinar você a fazer é ao contrário, uma fatoração algébrica, tá? Que gosta do mesmo princípio, transformar alguma expressão em numeração. Então, repare o seguinte, olha, repare que na questão anterior, vocês operavam, né, somavam, subtraíam, né, todos os números para poderem ficarem o mais reduzido possível. Agora, vamos fazer uma coisa parecida. Nós vamos continuar simplificando, tá? A fatoração, ela ajuda também na simplificação. Mas é importante lembrar que toda fatoração, ela transforma uma expressão em produto. Então, ou seja, o teu objetivo é transformar num produto, tá? Ou alguma coisa similar a isso. Então, por exemplo, nós temos a primeira fatoração de expressão algébrica, nós chamamos de evidência. O que é evidência? A evidência é quando você pega um termo comum, os dois, e coloca sobre a forma de multiplicação. Então, você vai olhar essa expressão aqui, ax mais bx. Quem é o termo comum? O x, tá? X aqui é o termo comum, ou seja, x é o termo que eu vou colocar em evidência. E quando eu dividir ax por x, né, vou cortar o x com x,
vai sobrar o A. Você aprenderam a fazer a divisão comigo, né? Então, você vai dividir AX com X, vai sobrar A. Você vai dividir BX com X, né? Corta o X com X, vai sobrar B. Então, X que multiplica A mais B no caso, X que multiplica A mais B, né? É a expressão fatorada de AX mais BX, tá? Expressões algébricas precisam ser fatoradas para N situações, que eu vou mostrar mais na frente lá para vocês. Mas vocês precisam ter essa expertise de observar aquilo ali, ó, e poder fatorar aquela expressão. No agrupamento, tá? O agrupamento é parecido com o fator comum, a única diferença é que você faz ela 2 vezes, tá? Repare que aqui eu tenho uma expressão, né? Tem 4 termos aqui comuns. Nenhum dos 4 tem um termo comum, nenhum dos 4 são termos comuns para os 4. Mas esses 2 eu tenho um termo comum, esses 2 eu tenho um termo comum. Então, o AX mais BX eu vou transformar em X que multiplica mais B, como eu fiz aqui em cima, tá vendo? Ó, né? Coloquei o X em evidência, e no AY mais BY eu vou botar aqui em evidência o Y, né? Que também vai ficar Y que multiplica A mais B. Tá? Eu peguei aqui o AY, dividi por Y, sobrou o A, e repara que eu peguei o BY, dividi por Y e sobrou o B. Agora, olha essa situação que aconteceu. Eu continuo com a multiplicação, então eu ainda posso tentar fatorar mais vezes. Ó. Repare que agora o termo comum é essa expressão A mais B, que eu vou colocar em evidência, tá vendo? Ó? Vou colocar A mais B em evidência. Aqui o certo era ter ficado na frente, mas como a ordem de fatores não altera o produto, não tem problema ter ficado atrás não, tá? Porque o termo que eu coloquei em evidência foi o A mais B, porque ele é o termo que se repete. Então, quando eu corto o A mais B com A mais B, vou colocar aqui dentro X, que foi o termo que sobrou desse aqui, e daqui quem vai sobrar é o Y. Eu vou transformar aquela expressão que eu chamei de agrupamento, né? O quê? É um fator comum que eu fiz 2 vezes, tá? Os trinômios, tá? São bastante utilizados também quando a gente vai falando lá na frente, quando a gente for falar de domínio, de expressões algébricas, vocês vão ver muito a gente falar de trinômio, né? Trinômio e diferença dos quadrados. Então, é legal vocês observarem esse formato, tá? Reparem que o trinômio quadrado perfeito ele tem esse formato aqui, ó. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais quadrado segundo. Com certeza você já ouviu essa expressão lá no fundamental, já ouviu essa expressão várias vezes, né? Toda vez que você tiver essa expressão dessa forma, olha, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais quadrado segundo, você pode transformar isso em A mais B elevado ao quadrado. Então, você vai pegar esse termo aqui, a raiz desse primeiro termo, né, que é A ao quadrado, vai virar a raiz desse último termo aqui, que vai ser B, e essa expressão você vai levar ao quadrado, tá? Você pode fazer também com esse termo quando virar diferença, tá? Então, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado, né? Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais quadrado segundo, você também pode transformar em A menos B elevado ao quadrado. Da mesma forma, a única diferença é que aqui você tem uma soma e aqui você tem uma subtração. Na diferença de 2 quadrados, tá? Você vai ter ali uma expressão que é exatamente igual, né? Eu tenho A e B aqui, né? Só que uma está somando e a outra subtraindo, tá? Toda vez que eu tiver essa expressão, né, um produto da soma pela diferença, eu transformo em diferença de 2 quadrados, né, que seria aí, no caso, aí, pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado, menos o segundo termo e elevar ao quadrado, tá? Repare que a gente pode fazer o contrário também, tá? Esse termo pode virar esse e vice-versa, tá? E os cubos, né? O cubo da soma e o cubo da diferença, eles vão usar a mesma propriedade, tá? Cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro multiplicado pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, tá? Eles transformam em A mais B ao cubo. Repare que a soma e a diferença são iguais, tá bom, no formato. A diferença também está na questão do negativo, que vai aparecer aqui nessa primeira expressão, né? 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, e também no menos cubo do segundo, tá? Vitor, tem dificuldade de lembrar disso. Como é que eu faço? Mapas mentais, né? Para quem entrou depois também, eu expliquei para o pessoal que essas imagens, né? Você pode, se você tiver dificuldade de memorizar elas, você pode imprimir essa folha, pode escrever à mão e colocar em algum lugar visível para que você olhe aquilo de vez em quando. E aquilo vai ajudar você a memorizar esse tipo de coisa. Isso é importante. Isso vai fazer diferença para vocês quando estiverem trabalhando algumas questões lá na frente. Lembrar dessas expressões é importante, tá? Mas uma aplicação prática que a gente vai ter, tá? Para esse tipo de questão, né? Repare essa expressão aqui. 3 elevado a x mais 2, mais 3 elevado a x mais 1, dividido por 3 elevado a x menos 1. Eu quero calcular o valor dessa expressão. Eu quero simplificar ela o máximo possível,
tá? Da forma que tá, eu não tenho nada para fazer, porque eu tenho uma soma, eu tenho termo diferente, lembra? Que os expoentes são diferentes, então são termos diferentes. Eu tenho bases iguais, tá? Então, eu preciso aplicar aqui o quê? As propriedades das potências que a gente já viu também, e também algumas expressões algébricas também que a gente já viu, tá? Então, assim, como é que eu resolvo esse tipo de expressão, tá? E como é que eu resolvo esse tipo de expressão? Eu posso dar uma ideia para vocês. Olha, reparem que o 3 elevado a x mais 2, né? Isso aqui é uma soma. Lembra lá atrás, na propriedade, o que era repetir a base, somar os expoentes? É transformar em produto, lembra? Ó? Produto de potência menos base, né? Repito a base e somo os expoentes, lembra? Aqui eu estou fazendo o contrário. Aqui ele já somou para mim, né? Mas eu não quero essa soma para mim não me ajuda em nada. Então eu estou fazendo o caminho contrário. Então, o que eu repeti a base, somei os expoentes, agora eu estou transformando em produto, né? Então ficou 3 elevado a x vezes 3 elevado ao quadrado. Se você aplicar a propriedade, né? Repito a base, né? E somo os expoentes, x mais 2 é x mais 2. Fiz a mesma coisa com x mais 1, ó. 3 elevado a x mais 1 ficou 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Tá? 1 não é obrigatório colocar, mas vou colocar só para exemplificar para vocês. Lembra que 3 elevado a 1 e 3 é a mesma coisa. 3 elevado a x menos 1, aí sim, aqui eu tenho que colocar, porque negativo realmente é considerável, né? Então ficar 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 1. Eu fatorei essas expressões e coloquei aqui em cima, ó. Coloquei para quê? No lugar de 3 elevado a x mais 2, eu repeti 3 elevado a x vezes 3 elevado ao quadrado, tá? Aqui, 3 elevado a x mais 1 ficou 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. E aqui embaixo eu coloquei 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 1. Para que eu fiz isso, gente? Porque, assim, como é uma divisão, tá? Somas não me ajudam a simplificar nada, mas produto me ajuda. E repara bem, ó. Agora eu tenho um termo comum na parte de cima, ó. O 3 elevado a x é um termo comum que aparece tanto na primeira expressão, como na segunda expressão. O que eu vou fazer? Vou colocar em evidência. Ó, lembra dessa expressão aqui, ó? Lembra que aqui eu coloquei o x em evidência? Aqui eu estou colocando um termo comum, que é 3 elevado a x em evidência, né? Quando eu divido 3 elevado a x, né? Essa expressão toda aqui, né? 3 elevado a x, quem que vai sobrar? O 3 ao quadrado. Quando eu dividir essa expressão aqui, ó, 3 elevado a x, essa expressão toda, na verdade, né? O 3 elevado a x, né? Eu vou cortar ele com ele, quem que vai sobrar? O 3 elevado a 1. E embaixo, né, já tem a multiplicação, tá? Repara que se eu tenho uma multiplicação em cima e embaixo, né, ou se eu tivesse um termo aqui sozinho, também isolado, poderia fazer, eu posso simplificar. O que é simplificar, gente, aqui na prática? É dividir. Eu estou dividindo por 3 elevado a x em cima e estou dividindo por 3 elevado a x embaixo. A simplificação, ela só diz para você o seguinte, olha, você tem que fazer a divisão pelo mesmo termo ao mesmo tempo. Então, eu só posso cortar 3 elevado a x com 3 elevado a x, porque eles são iguais, e está em cima e embaixo, e está multiplicando. Então, eu corto 3 elevado a x com 3 elevado a x, ó, o que vai sobrar? 3 ao quadrado mais 3 elevado a 1. E aqui, isso aqui é fácil de resolver, né? E aqui embaixo, 3 elevado a menos 1. Olha como é que eu vou resolver isso aqui, ó. 3 ao quadrado é 9, 3 elevado a 1 é 3, né? E aqui, 3 elevado a 1, lembra que a propriedade, quando diz que a base é negativa, você tem que inverter a base, né? O inverso de 3 elevado a 1 é 1/3. 1/3 elevado a 1 também vale 1/3, né? Então, eu tenho 9 mais 3 dividido por 1/3. Eu tenho 12 dividido por 1/3, né? Como é que eu faço divisão, gente, de potências? Como é que eu faço divisão de fração? Eu repito a primeira, que é a primeira ali, no caso seria 12, e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 1/3 volta a ser 3. Então ficou 12 vezes 3. A resposta numérica para aquela expressão vale 36. Beleza? Tá? Pessoal, como é muita informação para hoje, tá bom? Estou reforçando para vocês, para quem está assistindo também, tá? Na próxima aula, eu vou pegar vários exercícios desses, a gente vai fazer sempre uma dinâmica bem bacana que eu gosto de fazer assim. Eu faço um exercício, faço um modelinho, depois vocês fazem um tempo fazer. E ficar fazendo assim, tá? Então não se preocupem que a aula de hoje vai ser assim, bem. O objetivo dela é mostrar bastante conteúdo, né? Para poder na próxima aula a gente cair dentro do exercício, tá? Então, fica à vontade. E reforço para vocês, não fique tranquilo que vamos amarrar isso bacana para vocês. Continuando, tá? A gente tem uma outra expressão ali para a gente poder simplificar, tá? Eu tenho a expressão x menos y que multiplica x ao quadrado menos y ao quadrado dividido por x mais y. Eu quero simplificar essa expressão. Bom, eu tenho um x mais y embaixo. Eu poderia simplificar em cima se fosse um x mais y. Mas repare, em cima um x menos y, então não me ajuda, não posso simplificar, tá? Qual é a solução, Maria? A solução, gente, é observar isso aqui, ó. Isso aqui é uma diferença de 2 quadrados. Lá atrás, naquelas propriedades, lá quando eu falei para vocês, né?
A diferença dos quadrados eu posso transformar em quê? Eu posso transformar em produto da soma pela diferença. Ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para mostrar para vocês, uma coisa rápida. Olha aqui, para mostrar para vocês. Ó. Eu tenho aqui, ó, diferença de dois quadrados, tá vendo? Ó? Diferença de dois quadrados. Eles podem virar o quê? Eles podem virar produto da soma pela diferença. Como é que eu faço isso aqui virar isso aqui, né? Você tira a raiz, ó. Raiz de A ao quadrado dá A. Raiz de B ao quadrado dá B. Um vai ficar somando e o outro vai ficar subtraindo. Subtraindo, somando, subtraindo, a ordem não importa, tá? Vai virar produto da soma pela diferença. Então, nós vamos aplicar essa propriedade aqui agora. Vamos fazer a mesma coisa, ó. A expressão é essa, ó. Agora eu vou transformar isso aqui, ó, nisso daqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter x menos y vezes x menos y vezes x mais y, né? Que raiz de x ao quadrado dá x, raiz de y ao quadrado dá y, vai ficar um somando e um subtraindo. Quando tem subtraindo e somando, não faz diferença, tá? Então vai ficar x menos y da expressão. Isso aqui vai virar isso aqui agora, eu botei entre o x para vocês poderem ver, né? Virou x menos y vezes x mais y, dividido por x mais y. Agora, reparem bem, eu tenho aqui a multiplicação de um x mais y com um x mais y embaixo. Posso cortar? Posso, porque apesar de ser uma soma, ele representa uma coisa só. É como se tivesse ele entre parênteses, né? Eu não estou dividindo só, eu não estou cortando só o x, não estou cortando só o y, estou cortando x mais y, que tem tanto em cima como embaixo, ó. Vou cortar em cima e embaixo. E isso aqui, ó, vou repetir, vai ficar x menos y vezes x menos y, que vocês poderiam colocar ou assim, ó, ou então, para quem lembrar daquela propriedade também que nós vimos aqui, ó, o trinômio quadrado perfeito, né? Pode virar aquilo, pode virar A mais B, que aqui virou A mais B ao quadrado, também pode virar x menos y ao quadrado, né? Que é ele vezes ele. Também poderia ser a resposta. Então, aquela expressão, eu vim aqui conseguir simplificar. Tudo bem? Próxima questão, né? Agora a gente vai trabalhar com polinômios, tá? Olha esse polinômio aqui. Polinômio, gente, para quem não familiarizou também, né? Para reforçar, polinômio é toda expressão que tem letra e número, né? X mais 2 já é um polinômio. Pode chamar também de binômio, também, que são dois termos, né? Mas tem mais. Aparece uma letra e um número, pronto, já é um polinômio, tá? Quando só tem só uma letra, só um monômio. Tá? Então, eu tenho ali, por exemplo, dados os polinômios, né, P de x, o polinômio P de x é representado dessa forma, x ao quadrado mais 3x menos 2. E eu tenho um outro polinômio chamado Q de x, que ele é representado por x ao quadrado menos 5. E eu tenho um outro polinômio, que a gente chama de M de x. O que é M de x, gente? É um polinômio que vai ser formado ali, segundo a questão, né, com produto de P de x por Q de x, tá? Então, ele pede para calcular M de 3, tá? E ele me dá as opções. Algumas considerações que eu quero mostrar para vocês aqui. É muita informação, às vezes você fica bem perdido, tá? Mas não se preocupa que eu vou esmiuçar o máximo possível de coisas para você. Olha só. P de x e Q de x são dois polinômios, né? Vocês aprenderam a fazer multiplicação de polinômio comigo e a gente vai fazer também, tá? Quando eu falo P de x, ou F de x, ou Q de x, qualquer coisa, assim, eu estou falando de expressões, tá? Estou falando de uma função, eu estou falando de uma expressão que ela é voltada para uma letra, tá? E a gente vai precisar muito disso quando a gente vai falando de função lá na frente. A função, gente, não é mais que nada que é um polinômio, né? O que é f de x igual a x mais 2? É uma função, né? Que existe uma regra para ela, né? Que ali eu acabei de falar x mais 2, né? Ou seja, ela é feita com x mais 2. Aqui é interessante vocês observarem o seguinte. Primeiro, para eu calcular m de 3, eu preciso saber quem é o polinômio m de x. E ele diz para mim que m de x é um polinômio que a gente calcula, a gente só sabe quanto vale multiplicando p de x por q de x. Então, vamos multiplicar, tá? Então, começa aqui multiplicando p de x por q de x. P de x quem é? É x ao quadrado mais 3x menos 2. E q de x é quem? X ao quadrado menos 5. Reparem que aqui, ó, há uma multiplicação. Então, ficou um polinômio vezes outro polinômio. Reparem que eu não fiz nada demais. Eu só peguei aqui e copiei, ó. Tá vendo, ó? P de x, Q de x. Eu só copiei, mais nada. Agora eu vou aplicar aquelas propriedades que nós vimos lá anteriormente que vocês aprenderam comigo, né? Vamos multiplicar, né? Cada polinômio, cada monômio da esquerda vai multiplicar o monômio da direita. Então ficou aqui x ao quadrado vezes x ao quadrado deu x à quarta. Repara que eu já estou colocando nas respostas diretas, tá? X ao quadrado vezes menos 5 deu menos x ao quadrado. Agora, eu multipliquei o primeiro, agora eu vou multiplicar o segundo. Menos 3x vezes x ao quadrado, né?
3 vezes 1 dá 3, né? E x vezes x ao quadrado, repito a base, somos expoentes, 1 mais 2 deu 3. Então ficou 3x ao cubo. Toda expressão, gente, que não tem nenhum número na frente, é como se fosse um 1, tá? Então aqui eu multipliquei 3 por 1, deu 3, tá? Reforçando isso para vocês. Então 3x vezes x ao quadrado, 3x ao cubo, né? X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Agora vamos multiplicar 3x menos 15 dá menos 15x, tá? Menos 2 vezes x ao quadrado é menos 2x ao quadrado. E menos 2 vezes menos 5 vai dar mais 10. Na multiplicação, lembre, tá, gente? Sinais iguais dá positivo. Então, 2 vezes 5 aqui deu 10. Desculpa. Sai. Tenho essa expressão todinha aqui, tá? O que eu preciso fazer? Somar os semelhantes. X à quarta. Tem alguém com x à quarta aqui? Não. Então, vou repetir x à quarta. O x ao quadrado eu achei um semelhante também, um x ao quadrado. Então, eu vou juntar esses dois. Por isso que eu coloquei um círculo para eles, para lembrar que depois que eu juntei, né? Eu juntei eles depois, né? Na verdade, seria legal a gente colocar aí na ordem, então eu vou repetir o 3x ao cubo. Menos 5 com menos 2 dá menos 7x ao quadrado, né? O menos 15x eu repeti, e mais 10 também eu repeti. Esse aqui ó, é meu polinômio m de x, tá? Que ele fala que é o produto de p de x por q de x. Esse aqui é meu monômio, é meu polinômio, tá? Só que ele quer, né, o m de 3. O que é o m de 3, gente? M de 3 é o valor numérico da expressão quando eu troco o x por 3. Então, ó, eu encontrei esse polinômio aqui, m de x é igual a x à quarta, mais 3x ao cubo, menos 3x ao quadrado, menos 15x mais 10. Então, o que é m de 3? Onde tiver x, eu troco por 3, tá vendo? Ó? A expressão é essa daqui, ó. Eu botei aqui todos onde tem x, era x à quarta, ficou 3 à quarta. Onde era 3x ao cubo, ficou 3 vezes 3 ao cubo, tá vendo? Menos 7x ao quadrado ficou menos 7 vezes 3 ao quadrado. Menos 15x ficou menos 15 vezes 3. E o mais 10 não tem x, eu vou repetir ele. E aqui eu criei o quê? Uma expressão numérica, né? Em toda expressão numérica, gente, eu sou obrigado a fazer primeiro o quê? As potências raízes, depois as multiplicações e divisões, e por último eu faço as somas e subtrações. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu fiz primeiro as potências. 3 à quarta é 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9 dá 81. Então, 3 à quarta dá 81. Aqui, eu elevei ao cubo, né? 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Depois multipliquei por 3, também deu 81. 3 ao quadrado deu 9. 9 vezes 7 deu menos 63, né? Aqui deu 15 vezes 3 deu menos 45, mais 10. E aqui eu pude executar a soma e a subtração normalmente, né? Somei todos esses valores, deu 64, e eu achei a resposta como letra D, tá? O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês nessa questão, gente? Aqui a gente teve uma expressão, né? Aqui eu tinha uma expressão algébrica, que eu fui obrigado a fazer um produto de polinômios para chegar a um novo polinômio, né? Para ali, então, eu aplicar uma expressão numérica, né? Aplicar um valor para aquele polinômio, para que eu pudesse descobrir o valor numérico dele. Então, sempre que eu falar de valor numérico, né, eu estou falando do quê? De trocar a letra por algum valor de número, tá? Sempre que eu falando de expressão algébrica, eu estou falando de expressões de letras e números. Lembrem disso. Isso vai ajudar muito vocês, tá? Vai ajudar pra caramba. Aqui tem um outro caso, tá? Aqui eu quero mostrar para vocês uma propriedade que a gente pode fazer agora. Vamos fazer uma divisão de polinômio por polinômio. Quero explicar para vocês como é que faz divisão de polinômio por polinômio, tá? Eu tenho uma expressão p de x, né, que vale x ao quadrado menos x menos 6, e d de x, que é igual a x menos 3. E tem uma expressão q de x, que é p de x dividido por d de x. Então, ele quer que você ache o valor de q de 2, menos 2, na verdade, né? Então, na prática, mesmo que eu fiz anteriormente, vamos dividir, né, p de x por d de x, agora em vez de multiplicação é divisão, para achar quem é q de x, e depois vamos pegar a expressão q de x e vamos substituir por menos 2. Né? Na prática, o que a gente vai fazer? Vamos começar dividindo p de x por d de x. Eu vou dividir x ao quadrado menos 5 menos x menos 6 por x menos 3. Tá? Reparem que aqui, gente, é diferente daquela que a gente fez lá no comecinho, que eu tinha uma divisão de um polinômio por um monômio. Aqui eu tenho divisão de um polinômio por um polinômio. E a forma de dividir é um pouquinho diferente, tá? Mas, assim, ela leva muito um conceito de matemática que vocês já usam, tá? Que quando vocês fazem divisão usando multiplicação. Então, olha só. Como é que vocês vão dividir x ao quadrado menos x menos 6 por x menos 3? Eu vou mostrar para vocês. A primeira coisa que vocês vão fazer é dividir a primeira expressão, né? A maior expressão algébrica, né, desse polinômio,
com a maior expressão algébrica desse polinômio. Então, na prática, eu vou dividir x ao quadrado por x, tá? X ao quadrado por x, você já sabe como é que dá, né? Você já sabe que vai dar x. Por quê? Repito a base, subtrai os expoentes. 2 menos 1 deu 1, né? Então, ficou x ao quadrado dividido por x, deu x. Eu encontrei esse valor aqui, tá? Para eu dar sequência, eu preciso multiplicar cada um desses termos aqui, ó. Eu encontrei o primeiro x, tá? Ignora o 2 por enquanto, tá? Os 2 fins que não tá aqui ainda, tá? Eu vou pegar esse x e vou multiplicar por cada um dessas expressões e vou colocar lá do outro lado com seus valores trocados, tá? Com seus simétricos. Então, quanto é que é x vezes x? X ao quadrado. Quando ele vier para cá, ó, menos x ao quadrado. É propositalmente, para poder cortar, a gente poder eliminar o x ao quadrado. X vezes menos 3 dá menos 3x. Quando ele vier para cá, mais 3x. E quando eu somar, né, mais 3x com menos x, né, 3 menos 1 dá 2, vai ficar 2x. Aí agora eu vou baixar o 6, né, que aqui na verdade é menos 6. Eu vou ter 2x menos 6 como expressão. O que eu vou fazer? Mesmo que nós fizemos anteriormente. Vou pegar o 2x e vou dividir por x. 2x dividido por x, eu vou cortar x com x, né, e vai sobrar aqui, um 2. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com x. Vou pegar o 2, vou multiplicar o x, vou multiplicar o 3. 2 vezes x dá 2x. Quando vier para cá, menos 2x. Vou cortar 2x com 2x, vai dar 0. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Quando vier vai ficar mais 6. Ó. Vou cortar menos 6 mais 6 vai dar 0. Ou seja, a divisão deu exata. Então, dividi x ao quadrado menos x por menos 6 e achei x menos 3. Então, vou dividir por x menos 3, perdão, e achei x mais 2. Então, eu vou colocar aqui a resposta. Ó. Então, o que é x mais 2? É o polinômio Q de x, né? Porque ele fala que é a divisão de P de x com Q de x vai dar Q de x. E ele quer o quê? Ele quer o Q de menos 2. Então, ou seja, eu preciso trocar o valor de x por menos 2. Só vou trocar, ó. Então, a resposta era x mais 2, né? Era o polinômio Q de x. Eu tenho aqui x mais 2. Então, ficou menos 2 com mais 2. Menos mais 2, você sabe que dá 0. A resposta ali é a letra C de casa. Continuando, tá? E aqui a gente só vai fazer um pouquinho mais, tá? Daquilo que a gente já fez anteriormente. Quero reforçar para vocês que com leis de formação, né? Com leis de formação é possível você encontrar expressões numéricas. Olha essa função aqui, ó. Vou falar muito de função quando a gente vai falando, quando a gente nas próximas aulas vamos estar falando indiretamente de algumas funções e do formato delas, tá? Vamos falar muito das funções e dos gráficos das funções, né? Então, por exemplo, quando você tem uma lei de formação, tá? Quando você tem uma lei de formação, é importante o quê? É importante que você entenda o que essa lei de formação está dizendo para você. Então, ele está dizendo para você em f diz o quê? Que eu tenho x mais 2 mais 5. Então, eu tenho aqui o valor de x, pode ser substituído na expressão 2x mais 5. E tem uma outra expressão g de x, que é menos 3x mais 1. Tem duas expressões aqui, duas formações. Eu quero f de 2. O que significa f de 2? Significa que eu vou pegar a função f e trocar x por 2. Então, ó, beleza. Eu vou pegar f de 2, vou pegar a função x e vou trocar por 2. Então, o que eu vou ter aqui? 2 vezes 2 mais 5. Ó. Era 2x, então ficou 2 vezes 2 mais 5. 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 5 mais 9. Então, ou seja, quando nessa lei de formação, né, f de 2 vale 9. Posso trocar também na g de x? Posso. E vou trocar por uma raiz, tá? Tem problema? Não tem problema nenhum. A gente vai trocar por uma raiz, tá? G de x vale menos 3x mais 1. Então, o que significa? Que eu preciso trocar o valor de x por raiz de 2, tá? Então, vai ficar o quê? Menos 3 vezes raiz de 2 mais 1. Agora, reparem bem, gente. As raízes, tá? As raízes são números irracionais, né? Elas não têm um valor exato. Então, elas gozam da mesma propriedade das letras. Então, da mesma forma que você soma letra com letra e número com número, você só pode somar raiz com raiz, tá? Então, como eu tenho aqui menos 3 raiz de 2 com mais 1, eu não tenho uma raiz de 2 para somar contra a raiz de 2, a resposta é essa expressão aqui mesmo, tá? E mais nada. Que está indicando que você quer multiplicar por menos 3, né? A raiz de 2, que é um número irracional, que você não tem uma resposta exata, né? Você tem uma resposta aproximada e depois somar com 1, tá? Então, você tem ali a resposta de B, tá? Na letra C, o que eu fiz ali na letra C? Na letra C, eu botei uma soma
de duas funções, né? Então, eu quero somar f de 12 com g de raiz de 27, tá? E eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer aqui. Primeiramente, você vai fazer o de sempre, tá? As coisas começam a complicar um pouquinho, mas não é nada demais, tá? É só substituição. O que é f de raiz de 12? Você vai lá na expressão f e vai trocar por raiz de 12. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 12 mais 5. Beleza. Fiz aqui f de raiz de 12. Agora, eu vou fazer g de raiz de 27, né? Vou pegar aqui a expressão g e vou trocar o x por raiz de 27. Coloquei entre parênteses só para vocês verem que são dois blocos diferentes, tá? Mas não tinha necessidade. Poderia ter colocado lá normalmente, tá? Parênteses é interessante quando o sinal é negativo, porque ele troca todo mundo da expressão. Valeria a pena. Como vai ter aqui na D, ó. Na D vai valer a pena, tá? Então, eu tenho aqui 2 raiz de 12 mais 5, né? E eu tenho raiz de 3, menos raiz de 3, menos 3 raiz de 27 mais 1, tá? Então, o que acontece? Eu tenho essa expressão aqui agora, ó. E aqui tem uma coisa interessante. Você não pode somar raiz de 12 com raiz de 27. Mas 12 é um número que você pode simplificar, né? Se você fatorar o 12, né? 12 dividido por 2 dá 6, dividido por 2 dá 3, 3 por 3 dá 1. Olha, reparem que 12 é 4 vezes 3. E raiz de 4 existe, né? Raiz de 4 é quanto? É 2. Então, desse 12 aqui, ó, eu consigo, com um par de 12, eu consigo jogar um 2 lá para fora. E como eu não tenho par para tirar o 3, ó, eu mantive o 3 lá dentro. Então, esse 2 daqui, ó, eu coloquei um 2 para o lado de fora, né? Eu estou simplificando a raiz. Então, ficou 2 vezes 2 raiz de 3, tá? E a raiz de 27, eu vou fazer a mesma coisa, vou fatorar a raiz de 27, né? Simplificação, tá, gente? Quando você simplifica, você divide por números primos, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, né? Como 27 é um múltiplo de 3, né? Então, eu dividi por 3 deu 9, dividi 9 por 3 deu 3, 3 por 3 deu 1. Então, ó, para um par de 3, eu consigo que um 3 saia, né? Porque é 3 ao quadrado, vou cortar o quadrado com isso, ele vai sair, e infelizmente vai ficar um 3 lá dentro, né? Esse 3 não tem par, ele vai ficar lá dentro. Então, o que tinha menos 3 lá de fora, eu trouxe um 3 para poder multiplicar, ficou menos 3 vezes 3, raiz de 3. E o mais 1, que era da expressão, não repetir, ó. Repara que essa expressão aqui agora, ó, ela vai dar uma coisa bem interessante para a gente, porque eu tenho raiz de 3, ó. Agora eu posso juntar as raízes de 3. Consigo. 2 vezes 2 dá 4, 4 raiz de 3, né? Vou colocar aqui junto, né? Menos 3 vezes 3 dá raiz de 9, dá 9, menos 9 raiz de 3. O mais 5, né? Que estava aqui, né? Vou colocar aqui na frente. E o mais 1 também vou colocar aqui, ó. Repara que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei as raízes junto com as raízes e coloquei os números que eu posso juntar os dois, tá? Então, 4, como é que eu faço para juntar uma raiz de 3 com a raiz de 3? Aí é o que eu farei com x, né? 4 menos 9 dá menos 5, eu vou repetir a raiz de 3. Então, 4 raiz de 3 menos 9 raiz de 3 dá menos 5 raiz de 3, e 5 mais 1 deu 6, eu consegui achar a expressão numérica dessa expressão. Repara que essa é um pouquinho mais trabalho, porque você tem que simplificar, né? E trabalhar a simplificação, isso é importante, tá? Logo no final da aula, a gente depois lá no grupo, para o pessoal também que ficar em dúvida, também que assistir a aula e tiver alguma dúvida, que deixar também alguma coisa lá ou no canal do YouTube, ou então nos grupos do WhatsApp, que a gente relembre algumas coisas de fatoração, é só falar com a gente que a gente faz na próxima aula também uma revisãozinha rápida de fatoração, porque também vai ajudar, também é importante, tá? Qualquer conteúdo aqui, precisar, a gente relembra algumas coisas, tá bom? Vamos para D, gente. Olha, repara que na letra A e na letra B eu troquei na letra A por um número, né? Eu troquei por uma raiz na letra B, na letra C também troquei por uma raiz. Agora eu vou trocar uma letra por uma letra. Ué, mas eu posso trocar letra por letra? Posso. Não tem problema nenhum. Repara bem isso aqui, ó. Eu estou dizendo para você que agora eu quero G de 2A. Né? Por que 2A? É uma letra qualquer. Não faz diferença. Estou trocando uma letra por outra letra. Da mesma forma que eu troco letra por número, eu posso trocar letra por letra. Não faz diferença nenhuma. Você fazer a mesma coisa que você fez com os números, né? Aqui não era 2x mais 5, né? Ele quer g de 2a, né? Na verdade, esse aqui primeiro, né? Ele quer g de 2a menos f de a ao quadrado. Então, vamos começar primeiro com g, né? E a g de 2a, gente? É trocar o x por 2a. Então, ó, o que é o x, a expressão do g de x, né? Menos 3x mais 1, então vai ficar menos 3 mais 2a. Repara, ele quer que eu troque por 2a. Não estou preocupado com isso. Eu posso trocar por letra, por número, não faz diferença. Eu vou trocar uma letra, no caso aqui o x, por outra letra que é 2a.
Então ficou menos 3 vezes 2A, mais 1, né? Essa expressão de x de 2A, menos, aqui eu vou colocar em parênteses porque deu negativo, é importante, né? F de A ao quadrado. O que é F de A ao quadrado? É a expressão F, você vai tirar o x e vai colocar ao quadrado. Então ficou 2 vezes x, colocar 2 vezes A ao quadrado, mais 5. Aqui é importante lembrar que o sinal negativo, ele troca o sinal de todo mundo lá dentro, então vai ficar, aqui eu vou multiplicar também, né? Menos 3 vezes 2A dá menos 6A, mais 1 repetir, aqui ficou menos 2A ao quadrado e ficou menos 5. Repara que agora eu tenho que somar os semelhantes. Eu tenho algum semelhante com menos 2A ao quadrado? Não. Eu vou repetir ele. Eu tenho semelhante com menos 6A? Não. Vou repetir ele. E 1 menos 5 deu menos 4. Olha que legal. Então você pode trocar dentro de uma função, você pode trocar a letra número por uma raiz, por outra letra também. E agora eu quero mostrar para vocês uma coisa que a gente vai ver muita coisa, que é uma função dentro de função, né? E uma função dentro de função, gente? Isso aqui, a gente chama de função composta, né? Tem esse nome também. Vamos ver isso mais para frente também com mais delicadeza, com mais tranquilidade, tá? O que é uma função composta? É uma função dentro de outra função. Ué, eu não troquei por letra. Posso trocar por letra? Posso. Troquei por número? Também posso trocar por número. Então, eu posso trocar também por função. O que é uma função? É um jogo de letra com número. Então, é isso que a gente vai fazer na letra E. Na letra A, o que eu vou fazer? Vou trocar. Ele quer f de g de x. Então, eu vou pegar na função f, né? Vou trocar o x por quê? Pela função... Perdão, é f de g de x, né? Então, eu vou pegar a função f e vou trocar o x pelo quê? Pela função g de x. Quem é a função g de x? Né? Menos 3x mais 1. Então, eu vou tirar o x e vou colocar a expressão que representa a função g de x, que é menos 3x mais 1. Repara que eu coloquei também entre parênteses, porque é uma expressão composta. Então, vou colocar também entre parênteses. Ele quer o quê? Ó? Ele quer f de menos 3 mais 1, né? Que é f de x, ou f de menos 3x mais 1 é a mesma coisa. E a mesmíssima coisa nós fizemos anteriormente. Essa dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Lembrem disso, só dá um pouquinho mais de trabalho. Então, assim, na prática, o que eu tinha, né? Era 2x mais 5, então eu vou ter 2 vezes essa expressão mais 5. Distributiva. 2 vezes menos 3x, menos 6x, menos 2 vezes 1 dá 2, e vou repetir o 5 daqui da função, vou repetir o menos 6x porque tem nenhum semelhante a ele, e 2 mais 5 dá 7, pronto, fiz uma função composta. Né? Isso é uma coisa que às vezes o pessoal tem um trabalho, tem uma dificuldade de lembrar, e é uma coisa simples, fácil de fazer. Tá? Lembrem disso, algumas coisas assim, um processo um pouco mais trabalhoso, tá? mas é tranquilo, né? Luana, vamos lá. Professor, na letra D... Desculpa, deixa eu pegar aqui. Na letra D, poderia simplificar o resultado dividindo tudo por 2? Na letra D, simplificando tudo por 2? Não. Por quê? Porque, na verdade... peraí. Acho que agora eu entendi a sua pergunta. Deixa eu botar aqui a letra D para poder responder. Também. Antes. Poderia, realmente... Eu esqueci, alguém que me perguntou foi a Luana, bem lembrado, tá, Luana? Eu agradeço também pela pergunta. Eu poderia ter colocado 2 em evidência, porque o que ela perguntou, na verdade, né? Se a gente poderia, na verdade, simplificar, não, porque não é divisão, né? Mas eu posso colocar em evidência o 2, né? Repara que todos os 3 elementos, né, da letra D, o menos 2A ao quadrado, o menos 6A e o menos 4, eles são pares. Então, eu poderia botar o menos 2 em evidência, né? Eu poderia botar o menos 2 em evidência também, né? Ia ficar ali ao quadrado menos 3A menos 2, também, eles iam ficar uma expressão em evidência. Eu poderia colocar em evidência, sim, poderia, tá? Bem observado, Luana, isso também é importante. Se fosse uma fração, por exemplo, a gente poderia simplificar, essa tua ideia seria bastante útil mesmo, tá? Fizemos a letra F, vou fazer agora a letra F, que é a mesmíssima coisa, né? Que é G de F de X. Vou pegar a função G, né? Opa, mais uma pergunta. Cadê quem perguntou? Nada, Glória, fica à vontade. Então, vamos fazer agora a mesma coisa com a F, né? A F diz o quê? Ele quer G de F de X. Então, na função G, o que eu vou colocar lá dentro? A expressão F de X, que é 2x mais 5. Vou pegar a expressão G, que é menos 3 vezes x mais 1, né? Vai ficar menos 3 vezes 2x mais 5. Tacar a distributiva, menos 3 vezes 2x. Aqui, o cacetinho fica melhor, né? Menos 3 vezes menos 2x dá menos 6x. Menos 3 vezes 5 dá menos 15. Aqui tem o mais 1 da expressão, né? Menos 15 com mais 1. Aqui vai ficar menos x mais 14, ó. Aqui, por exemplo, um termo que eu poderia colocar em evidência aqui poderia ser o 2, né? Que todos os dois números são pares.
Seria legal, seria muito importante também para uma futura simplificação. Tudo isso, gente, que nós fizemos, tá? Nós fizemos o quê? Nós pegamos leis de formação de funções e o que nós agregamos isso aqui, né? Nós descobrimos valores numéricos para as expressões. Nós trocamos as funções por números, por letras, ou trocamos funções por outras funções também, né? O tal da função composta, tá? Vocês vão ver isso várias vezes e é simplesmente fazer isso, trocar a letra, trocar a expressão por expressão, tá? Continuando, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre função, tá bom? Eu vou dar mais uma palhinha para vocês. A gente vai, na próxima aula, a gente vai falar mais de exercício e vamos na terceira, na quarta linha, a gente vai, basicamente, a terceira, a quarta, a quinta aula vão ser basicamente falando sobre funções. Muito conteúdo de função que é importantíssimo vocês poderem dominar essa parte, tá? Então, só para explicar para vocês a ideia de domínio e contradomínio e imagem, né? Eu tenho uma função, tá? A função ali está definida ali nessa expressão aqui, ó, tá? Essa aqui é a minha função. É a função lá, tá? Tem uma lei, toda função ela tem uma lei de formação, tá, gente? A lei de formação dessa função é essa daqui, 2x. Então, ou seja, para cada valor de x eu tenho que dobrar o valor dele, tá? Essa é a minha lei de formação. Eu tenho um conjunto, tá? Falei função, mas peço desculpa para você, na verdade, isso aqui é um conjunto, né? Conjunto A e o conjunto B, tá? Eu vou chamar de domínio, tá? Esse conjunto aqui, ó. O conjunto dos valores que eu vou dar para a minha função. Lembra que a gente estava fazendo anteriormente? Que ele estava dando valores para x? Então, esse é o meu conjunto domínio, tá? Esse é o meu conjunto domínio. O conjunto B, tá? Nós chamamos de contradomínio, que são possíveis valores que você vai poder obter, tá? Quando você vai poder obter como resposta, tá? Então, reparem, o conjunto A é o conjunto domínio, é o conjunto que eu vou substituir o x, né? Que eu vou encontrar uma imagem, tá? Vou encontrar uma imagem, que é justamente a resposta. Quando você aplicava lá, por exemplo, f de 2, né? O 2 era o domínio. E deu lá f de 2, sei lá, deu 15, por exemplo, né? O 15 era a imagem. Então, para cada termo no domínio, eu tenho que ter uma resposta no contradomínio. Na verdade, nós vamos chamar de imagem. Porque, na verdade, o contradomínio é esse conjunto todo, ó. Repara que o conjunto todo do contradomínio, eu tenho elementos que não fazem a ligação, né? O 1 aqui eu vou ligar com 2. Por que o 1 vai ligar com 2? Porque a função ela diz o seguinte: f de x vale 2x. Então, se eu substituir o x por 1, né? 2 vezes 1 dá 2. Então, quando x for 1, y vale 2. Então, eu tenho esse par aqui, ó. 1, 2. Quando x vale 2, ó, 2 vezes 2 dá 4. Então, eu tenho par 2, 4. Então, quando x vale 3, 2 vezes 3 vai dar 6. Então, eu tenho par 3, 6. Então, para cada elemento do domínio, eu tenho um elemento correspondente na sua respectiva imagem. Tá? Para conjunto partido, nós chamamos de domínio. Para esse conjunto chegado, nós chamamos de imagem. E todo esse conjunto, né, que envolve as imagens, né, que a gente recebe, e outros elementos também quaisquer, nós chamamos de contradomínio. Tá? Domínio é uma coisa muito importante e eu preciso explicar para vocês assim por quê. Hoje a gente vai fazer vamos usar só um conceito intuitivo, né, para mostrar para vocês por que o domínio é importante, tá? Quando a gente fala de domínio, a gente vai falar de condição de existência. Então, assim, aqui, se você observar bem essa função, eu posso dar qualquer valor de x para ela que não tem problema nenhum. Eu posso dar o valor para ela de letras, números, qualquer coisa aqui, né? Mas isso vai sempre acontecer, tá? Essa é uma pergunta que todo mundo que estiver fazendo funções precisa se perguntar, tá? Será que toda função, eu posso substituir o x por qualquer valor e está tudo certo? Né? É isso que a gente pode determinar quando fala de domínio. Então, você vai olhar para essa expressão dessa letra A e letra B e dizer o seguinte: olha, x ele pode ser qualquer valor? Na letra B, o x também pode ser qualquer valor? A gente precisa se interrogar em cima disso, tá? Eu já adianto para vocês que não, tá? Naquela anteriormente, como eu falei, né? Qualquer valor de x jogar ali também você vai ver, né? Você vai ver que pode. Aqui não vai poder, né? E outros casos também que a gente vai estudar, não são muitos, mas você vai ver que alguns casos são interessantes para você observar isso. Nesse caso, eu preciso que vocês observem duas coisas importantes. Primeiro, tá? Em toda expressão, né, que você está colocando em forma de razão, né, em forma de uma fração, né? Isso aqui é uma razão, uma divisão, né? Esse número aqui embaixo nunca pode ser zero. Denominador não pode ser zero numa função, tá? Se eu tenho uma função que ela é formada por uma fração, né? Isso aqui é uma fração.
eu posso substituir o x aqui por qualquer valor, desde que isso aqui não vire zero. Tá? Porque o denominador não pode ser zero. Então, existe aqui uma restrição. Existe aqui um valor, pelo menos um valor para x, né, que eu não posso substituir o x, que vai dar problema. Que ali, no caso, eu estou explicando para vocês que qual é a restrição. Eu sei que o valor não pode ser, eu sei que o denominador não pode ser zero. Tá? Essa é a primeira restrição que a gente vai aprender hoje. E a segunda também, importante, é o seguinte: toda raiz, tá bom, de índice par, tá? O conteúdo tem aqui dentro, não é o valor de x, tá? Porque é a expressão que vai aqui dentro, tá? Ele tem que ser um número maior ou igual a zero. Raiz de zero existe, tá? Raiz de zero existe, beleza. Raiz de zero é zero. Por quê? Zero ao quadrado é zero, então beleza. Mas existe raiz de número negativo? Raiz de índice par, né? Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, de índice par, né? Negativo, pelo menos não no conjuntos reais, tá? Estamos falando aqui de conjuntos reais. É o que a gente vai ver na maioria das vezes. Não tem valor negativo, tá? Então, são duas restrições que vocês precisam lembrar para agora e para as próximas aulas que eu vou estar sempre cobrando vocês. Então, primeiro, né? Em toda função, né? A expressão numérica, né? A expressão de uma fração, o denominador não pode ser zero e a raiz não pode ser... A raiz, ela tem que ser, né, um número maior ou igual a zero, tá? Então, qual é o domínio dessa função? Tá? O domínio é saber o seguinte: olha, eu tenho uma restrição. Qual é a restrição? Eu sei que não pode ser zero, então eu sei que essa expressão aqui de baixo, ó, não é o x que não pode ser zero, tá, gente? Se você colocar x aqui valendo zero, tá? Se você colocar aqui x valendo zero, 2 vezes 0 dá 0, menos 4 é menos 4, e menos 4 pode ser, não tem problema nenhum. Eu tenho que essa expressão toda aqui não pode ser zero. Então, ou seja, 2x menos 4 tem que ser um número diferente de zero. Então, eu resolvo isso aqui como se fosse uma equaçãozinha no primeiro grau comum, né? Só que num sinal diferente, não faz diferença, tá? Uma igualdade e uma desigualdade. Então, eu tenho que 2x menos 4 tem que ser diferente de zero. O 4 vai para o outro lado como mais 4, né? 2x diferente de 4. O 2 está multiplicando e vai para o outro lado dividindo. 4 dividido por 2 dá 2. Então, ou seja, x tem que ser diferente de 2, né? Então, o domínio dessa função, ó. Como é que eu leio isso aqui, gente? Ó, eu estou dizendo para você o seguinte, ó. X pertence aos reais. Ou seja, x pode ser qualquer número real. Bacana. Todos os conjuntos de números que a gente tem. Naturais, inteiros, racionais e irracionais, estão englobados nos números racionais. Nos números reais. Ou seja, ele pode ser qualquer número. Tá? Só que existe uma restrição. Então, está escrito aqui. X pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de 2. Então, na hora de você dar lá o seu valor lá, né? Eu posso dar lá o valor de 1, de 1,5, de 1,8, 1,9, 2,1, 1,99, 1,999999. Eu posso dar valores muito aproximados, mas eu não posso dar o valor de 2. Porque existe uma restrição para aquela função. Tá? Então, na hora de a gente precisa avaliar se o domínio existe uma restrição. E ali a gente tem. Tá? No caso daquela expressão especificamente, o domínio aí diz que é real menos o valor 2. A próxima, para de baixo, né, vamos usar o mesmo raciocínio. Só que o raciocínio é diferente. O raciocínio é o mesmo, mas a ideia é diferente. Né? Aqui, ele pode ser zero, ele não pode ser negativo. Então, ou seja, os números precisam ser... Isso aqui tudo tem que ser maior ou igual a zero. Né? Aqui eu preciso que os números aqui sejam maiores ou iguais a zero. Então, ou seja, que x menos 5 seja maior ou igual a zero. Aqui você também resolve como se fosse uma equação de primeiro grau comum. Joga o número lá para o outro lado, ou seja, x obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a 5. Então, o que eu tenho aqui embaixo? Ó? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 5. Então, na hora de você lá fazer lá o f de x, né, eu posso dar o valor de 5? Posso, porque raiz pode ser zero, tá? Ah, e se a raiz tivesse no numerador, ela poderia ser zero? Não. Se fosse ali, se em vez de 2x menos 4 ali fosse uma raiz, né? Aí você teria essas duas restrições. Ah, Rômulo, boa pergunta, né? Então, só reforçando, como é que eu vou identificar que isso aqui não pode ser zero, né? É pela restrição que eu passei para vocês, né? Denominador de nenhuma fração pode ser zero. Tá? Então, você vai observar sempre o seguinte: se a função tem uma fração, o que tem aqui embaixo não pode ser zero. Se a função tem uma raiz de índice par, isso aqui dentro tem que ser obrigatoriamente maior ou igual a zero. Tá?
É isso que você precisa avaliar. Naquela função que nós fizemos anteriormente, não tinha a função anterior que a gente fez, tá vendo? Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, a função f de x é igual a 2x, 2x não tem fração e não tem raiz, então ela pode ser o que quiser, não tem problema nenhum. Agora, essa daqui tem restrição. Por quê? Porque a de cima tem restrição, porque eu sei que eu tenho um x no denominador e o denominador não pode ser zero, e aqui eu tenho um x dentro de uma raiz de índice par, tá? E no caso, aqui dentro não pode ser, aqui o número tem que ser maior ou igual a zero. É assim que você identifica, tá? Ali, nos meus 2 exemplos, são casos desse tipo. Então, você precisa observar isso. Se a fração tem um x no denominador, o denominador não pode ser zero. Se a função tem uma raiz, né, com x dentro, né, a expressão dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. É isso que o domínio fala para você. Tá legal? É esse tipo de coisa que você precisa observar. Tá? Não se preocupa que isso aqui desculpa, na próxima aula que a gente vai fazer, a gente vai fazer isso aqui várias vezes, vou mostrar várias limitações para vocês poderem fazer isso aí, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso, tá? E agora, só para encerrar, gente, tá? Para encerrar a aula, mostrar para vocês, tá? Só um pouquinho do que a gente vai ver depois em relação a alguns tipos de funções, tá? As funções, tá? Elas têm algumas características que você vai observar toda vez que você vê uma função, tá? Por exemplo, ó, aquela primeira função que chamamos de linear, a função que é o x elevado a 1. Toda função que aparece nesse formato, f de x é igual a x mais 2, f de x é menos 2x mais 5, ela vai aparecer com esse formato, com uma reta, tá? Toda função linear, só uma coisa que eu quero que vocês lembrem, que eu vou falar isso várias vezes para vocês, tá? Toda função linear, ela é obrigatoriamente uma reta, tá? Toda função linear, obrigatoriamente, ela é uma reta. Toda função linear, ela se apresenta dessa forma, com x só. Aí pode ser 2x, 3x, 4x, menos 2x, não importa, mas com x elevado a 1, tá? Toda função quadrática, ela obrigatoriamente tem que ter um x ao quadrado. Pode ser menos 2x ao quadrado mais 3x menos 9, pode ser só menos x ao quadrado também, a função. Não importa, tem que ter um x ao quadrado. Nós chamamos de função quadrática. E toda função quadrática, ela se apresenta dessa forma, na forma de uma parábola, tá? Então, você repara que ela vai ter uma curva, tá? Pode ser para cima, para baixo. Vou ensinar isso para vocês depois, como é que vocês vão identificar se essa curva é para cima ou para baixo. Eu vou mostrar para vocês, tá? Vou mostrar para vocês poderem identificar isso aí direitinho. Toda função cúbica, né? Ela tem esse formato, né? Ela lembra como se fossem 2 parábolas juntas, né? Ela vai ter sempre esse formato como se fosse um zigue-zague, né? Tem características importantes também. São funções cúbicas, tá? Cai pouco sim em concurso, tá? Vai para o concurso, mas se cair vocês têm noção, né? Para a galera que está fazendo aí, para fazer cálculo, né? Uma matéria similar, né? Talvez algumas funções para cair em cima disso, mas algumas questões em relação a isso também é importante. A função modular, gente, tá? A função modular, essa daqui, ó. A função modular, obrigatoriamente, ela tem um módulo, né? Na próxima aula, vou tocar no assunto de módulo também, que é importante. Explicar um pouquinho para vocês o que é o módulo e como é que funciona o módulo. Ela tem obrigatoriamente, dentro do módulo, um x, né? Então, virar uma função modular, tá? Pode ser um x ao quadrado, normalmente é um x só, tá? Mas é possível, tá? E ela tem essa característica, você vai ver que ela funciona na forma de um V, tá? A partir de um ponto, elas vão crescer simultaneamente, só que para lados opostos, né? Um vai para o lado direito e um para o lado esquerdo. A função modular tem essa característica, tá? E sempre acima, tá? Também é importante. A função e elevada a x, tá? É a função exponencial, tá? É um logaritmo neperiano, tá? Depois, com calma, também vou tocar um pouco nesse assunto, né? Que ele é o contrário do logaritmo. Então, é legal vocês entenderem que a função exponencial e a função logarítmica, elas são funções contrárias, né? Da mesma forma que eu vou ter essa função exponencial dessa forma, né? Com esse formato, né? Eu vou ter a função... Gente, a gente chegando agora no final da aula. Não sei se caiu. Estela, não lembro agora. Então, só para complementar, tá? Você vai ver então que a função exponencial, né, e a função logarítmica, elas são opostas,
tá? Então, você vai ver que a função exponencial ela tem esse formato, né? Ela vai criar ali, ela vai chegar um determinado momento que ela vai inclinar e ela vai permanecer ali também inclinada durante muito tempo, tá? E a função logaritmo também é a mesma coisa, tá? Para tanto exponencial como logaritmo, a gente vai vamos ver isso também mais para frente, tá? Tanto módulo como função exponencial, como função logaritmo, a gente vai ver isso também direitinho mais aí para frente, tá? Gente, só para encerrar também, passar para vocês, tá? Reforçar assim, sei que alguns vão estar com um pouquinho de dúvida, isso faz parte, tá? Não se preocupem, tá? Agora, para a próxima aula que a gente vai postar para vocês aí, com a ideia, vou pedir para vocês, para poder reforçar, né? Leiam o PDF que a gente passou para vocês, procurem amarrar bem isso também, tá? E é claro, durante aí a semana, vocês podem mandar lá no grupo do WhatsApp lá as dúvidas de vocês, que eu vou esclarecendo devagarzinho, tá? Ou então, se eu não puder esclarecer lá, eu vou dizer assim, eu posso dizer para vocês assim, olha, é uma dúvida interessante que eu vou esclarecer em aula, que eu aproveito e esclareço para todo mundo. Também é uma coisa bacana, tá? Então, assim, fiquem tranquilos, próxima aula vai ser em cima mais de exercício, vocês vão ter um pouco mais de segurança, assim eu espero, tá? E eu quero agradecer muito para vocês, tá? A presença de vocês, tá? Mais uma vez. Aí a próxima aula, se Deus quiser, vamos estar aí junto executando aí mais conteúdos para vocês poderem ter essa base que é super importante, tá bom? Obrigado mais uma vez, forte abraço a todos, tá? Gratidão também.